Graça e paz, irmãos, mais uma vez estamos aqui gravando mais um vídeo falando sobre textos básicos da fé, textos sobre a sã doutrina, temas em qual nós vamos ministrar e meditar juntos. Peço que você e sua família se reúnam para juntos refletirmos na palavra de Deus. A palavra de Deus é como um espelho, que ao olharmos muitas vezes encontramos imperfeições, situações em que nós podemos corrigir em nossas vidas. Que nós possamos nesses vídeos não assistir só por assistir, cumprir um protocolo, não. Mas que a gente possa fazer um esforço, juntos meditando na palavra de Deus, ver o que nós podemos melhorar, ver onde nós podemos corrigir o nosso trajeto. A palavra de Deus diz em João 14,6 que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai senão através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, existe uma maneira correta de viver. Por mais erros, irmãos, que possamos cometer, que nós possamos entender que se Jesus é o caminho, que se existe esse caminho, é por esse caminho que devemos trilhar. Vamos abrir então a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler Lucas capítulo 16, dos versículos 19 a 31. A palavra do homem rico e Lázaro. Então, abra comigo Lucas, capítulo 16, dos versículos 19, vamos ler até o 31. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu está em tormento. E além disso, quem está posto em um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão disse: se não houve nem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Esse é um texto muito, muito rico. É um texto muito rico. É uma pena que você pega um texto desse, transforma como se fosse uma fábula, um conto, né? Como se fosse uma história. Nós não estamos aqui para discutir se Lázaro e o homem rico é uma história, ou se é uma parábola tão somente, ou se aconteceu de verdade. Nós não estamos aqui para discutir isso, e nem teologia, como eu falei ainda no primeiro vídeo. O que nós estamos querendo falar aqui foi da lição que Jesus Cristo quis nos transmitir. Esse é o mais importante. Acima de a questão teológica, acima de todos os achismos, Jesus Cristo quis nos deixar uma lição aqui. Então vamos entender o texto. A palavra de Deus diz que tinha um homem rico e ele se regalava todos os dias, viviam em grande abundância todos os dias. E à porta daquele homem rico tinha Lázaro. Lázaro era um homem que padecia bastante necessidade.
E não só isso, a questão de saúde também, porque a palavra de Deus diz que os cães vinham lamber-lhe as feridas. Lázaro ele vivia de uma maneira miserável. E o homem rico via aquela situação todos os dias. Por quê? Porque ele estava ali à sua porta. Chegou o dia em que os dois homens morreram. Um foi consolado, um esteve com Deus, estava ali ao Deus. A palavra seio de Abraão, ele tem uma conotação de um lugar de paz, de tranquilidade, de descanso e de consolação, como a palavra que nos mostrou. Por outro lado, o homem rico foi para as trevas. Ele foi para um lugar de tormento. Observe que, nesse primeiro momento, Lázaro, mesmo sabendo, o homem rico, mesmo sabendo que ele foi para um lugar de tormento, e que Lázaro tinha ido para um lugar de paz, nem ali naquele momento ele pensou: cometi um erro, fiz alguma coisa errada, fiz coisas que não agradaram a Deus, porque eu estou aqui e Lázaro está lá. Observe que nem neste momento ele se arrependeu, ele refletiu no que fez. Não, ele continuou exigindo: peça então para ele, para Abraão, molhar a ponta do seu dedo e vir aqui refrescar a minha língua. Fale para ele ir até os meus irmãos, porque meus irmãos não podem vir nesse lugar de tormento. Observe que nem no seu momento de punição, nem após a sua morte, ele pensa em nenhum momento que Lázaro estava ali já usufruindo da paz na presença de Deus. Ali o homem rico continua com a sua soberba, continua com a sua arrogância, continua com a sua petulância, achando que Lázaro tinha obrigação de fazer aquilo que ele quisesse. Observe, irmão, em Apocalipse diz o seguinte: aquele que é ruim, continue fazendo coisas ruins. Aquele que é injusto, continua sendo injusto. Aquele que é bom, continue fazendo coisas boas. Aquele que é justo, continue fazendo justiça. Jesus Cristo está voltando. Essa não é uma palavra clichê, não é uma palavra que nós devemos usar de qualquer forma. Ele realmente está voltando. Toda a humanidade está anunciando isso, a natureza anuncia isso. Tudo que vem acontecendo anuncia esse tipo de coisa. Mas as pessoas vivem hoje como se não existisse céu e inferno. E essa palavra, ela é uma palavra verdadeira. Assim como todas as outras que Jesus ensinou, é verdade. Tudo que Jesus ensinou para nós é verdade. Nós vamos falar logo mais sobre a palavra de Deus, se ela é verdade ou não, se o que contém nela é verdade, se podemos confiar ou não. Então nós vamos entender. Eu e você, nós temos a condição de honrar a Deus em vida, em vida. Porque haverá um dia em que nós fecharemos os nossos olhos aqui na terra e abriremos em algum lugar. Se a palavra de Deus nos diz que nós temos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, se a palavra de Deus nos garante isso, então nós estaremos com Deus. Mas se a palavra de Deus também condena, como diz a palavra, quem crê em Jesus será salvo, quem não crê já está condenado. Nós não estamos falando pura e simplesmente só em eu acredito que Jesus existe, eu acredito que existe determinada coisa, mas não só em acreditar, mas de assimilar os seus valores, de viver uma vida que honre a Deus. Nós estamos falando disso, Então, continuando aqui, você vê que, mesmo assim, ele quer passar para o outro lado. E aqui o texto diz que o pai Abraão diz: se você quiser vir para cá, você não vai conseguir, nem tampouco os que estão aqui ir para aí. Não existe essa possibilidade. Quebrando aí dogmas e paradigmas de diversas religiões e algumas seitas. O que nós vimos aqui, o que a palavra de Deus nos garante é que não existe uma condição de um passar para um lugar ou outro. Nós vemos aqui que o homem rico o tempo todo vê Lázaro ali tranquilo. O homem rico vê o tempo todo Lázaro ali ser consolado. Em contrapartida, em nenhum momento a palavra de Deus diz que Lázaro vê
o homem rico em tormento, em nenhum momento. Acredito eu que quando estivermos no céu, nós seremos privados de toda tormenta, de toda chateação, de toda possibilidade de ficar triste, de toda possibilidade de ter angústia, de toda possibilidade de ter tristeza, seja de qual sorte for. Tristeza com a família, tristeza com amigos, tristeza com alguma coisa, com um erro que você cometeu. Acredito que quando formos para o céu seremos consolados e teremos ali a presença do Senhor. Eu costumo dizer, sabe, irmãos, se você tem aqui nesse momento, nós estamos vivendo aqui uma leve, momentânea tribulação, como diz Paulo. Nós estamos vivendo aqui o princípio das dores, como diz Mateus capítulo 24. Rumores de guerras, rumores de guerras, pestes, doenças, fomes, terremotos, violência, nação contra nação. Nós podemos ver filho contra pais, pais contra filhos. Nós podemos ver toda sorte de coisa ruim acontecendo. Isso são os princípios das dores. Nós podemos entender que este período é um período em que nós podemos fazer as nossas considerações. Hoje, se eu morrer hoje, se acabar hoje a minha história nessa terra, onde eu passarei a eternidade? Entenda a palavra eternidade. Se você viveu aqui, está vivendo 30, 40 anos, se vai viver até 50 anos, até 70 anos, até 90, até 100, 110 anos, imagina o que é eternidade, o que é isso na frente de uma eternidade. Se você vive aqui, Paulo fala que miserável é o homem, infeliz é o homem que espera somente pelas coisas dessa terra. A palavra de Deus também diz que você deve juntar tesouros no céu, nas coisas que não se veem, que são eternas, porque estas o ladrão não rouba, a traça não corrói. Por outro lado, aqueles que esperam somente por essas coisas na terra nunca irão se saciar. Ele ajunta coisas, o ladrão rouba, a traça corrói, ele nunca se dá por satisfeito. Por isso, nós devemos meditar nisso, porque se isso aqui é o princípio das dores, não queira saber o que é o inferno, meu irmão, porque ele é real. Não queira saber o que é o inferno, ele é real. Isso daqui não é o inferno, isso aqui não é nem sombra do que é o inferno. Imagina você viver o pior tormento da sua vida aqui nessa terra. Se você acha que já sofreu, irmão, você tem um Deus Todo-Poderoso que te ama e está de braços abertos para consolar você, para ensinar você o que é amor. Está de braços abertos para mostrar para você que existe uma vida e uma possibilidade de viver diferente do que você vive hoje. Se você está se degladiando consigo mesmo, com sua família, com seus filhos, com seu irmão, com seus pais, pare, pense, medite. É tempo de reconciliação, é tempo de correção. Existe um tempo, existe uma maneira de você viver uma vida que agrade a Deus. Olha, irmãos, se a gente vê todo esse texto, e eu peço que você leia com calma depois, e a gente fica alerta, imagina como Noé, estando lá. Você não deve querer ir para o céu com medo do inferno. Isso é uma maneira errada, equivocada. Eu me lembro que no começo da minha conversão, eu fiquei com medo porque assistia determinados canais que mostravam ali o diabo sendo sujeitado por algumas pessoas, né, que se diziam apóstolos, né, supercrentes, né? Então eu ficava com medo, eu falei, eu quero esse Deus porque eu não quero ficar nesse estado, sabe? Não. Você deve querer ir para o céu porque o melhor momento que você já viveu até hoje, sendo com sua família, consigo mesmo, né? O melhor momento que você viveu na sua vida não se compara, nada se compara a estar no céu na presença de Deus. O céu, irmãos, o melhor do céu não serão as ruas de ouro, não serão apenas você não ter sentimentos ruins.
O melhor do céu não vai ser você ficar livre de tentações de Satanás. O melhor do céu vai ser você estar na presença de Deus. Na presença de Deus. O nosso Jesus Cristo, Ele não reclamou em nenhum momento, desde quando Ele sofreu, na via dolorosa, ali na cruz Ele não reclamou em nenhum momento, apenas quando Ele perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus entendeu que Ele podia passar por tudo, mas Ele não podia estar sem a presença de Deus, sem a companhia de Deus. Ele entendeu isso. E você viver em trevas, você viver no inferno, é a ausência de Deus. É uma condenação eterna. Irmãos, o melhor que você pode ter vivido nessa terra, nada se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. E Jesus Cristo disse em João que Ele tem nos preparado lugar. Ele tem nos preparado lugar. Se não fosse assim, Ele não nos teria dito. Jesus disse isso em João. Creia nessa promessa, porque ela vai acontecer. Se todas as outras promessas que Jesus fez aconteceu, se nesse livro todas as promessas que foram cumpridas aconteceu, pode ter certeza que esse texto que Ele nos ensinou, nós temos que tomar no nosso coração e tomar as nossas decisões, todas as nossas ações medidas de acordo com isso. Existe essa realidade. Céu e inferno existem. Então, eu convido a você a refletir, a ter uma esperança, uma motivação maior de vida, não nessa terra. Aqui você tem que fazer o seu melhor, se doar da melhor maneira, servir a Deus enquanto estiver aqui da melhor maneira, agradar a Deus, viver uma vida correta diante dos olhos de Deus, se agradar no Senhor Jesus Cristo. É possível fazer isso, nós devemos fazer isso em vida, porque depois daqui estaremos com Ele. E isso deve ser a maior esperança da nossa vida. Como eu falei, temos que viver o nosso melhor aqui, mas a nossa maior esperança não tem que ser nessa terra, e sim nas promessas que Deus tem feito. Deus não te prometeu riqueza, Deus não te prometeu uma saúde perfeita, mas Deus prometeu viver ao seu lado, ao meu lado, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Quero passar para você esse texto bíblico para que você medite e que a partir de hoje nós possamos analisar as questões da nossa vida, não só para esse dia, mas numa eternidade que nos espera. Ok? Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus amado, Deus fiel, diante do teu trono de glória, quero agradecer por esse momento, Senhor. Senhor, o Senhor nos ensinou que essa vida aqui na terra ela é passageira, ela é efêmera. Logo tudo isso vai passar. As seduções, as estratégias. Não que nós não podemos, meu Deus, viver uma vida aqui abundante. Não que nós não podemos viver aqui uma vida que agrade o Senhor. Nós podemos viver o melhor do Senhor aqui nesse período. Mas que nós possamos, meu Deus, meditar na eternidade. Viver para a eternidade, ter esperança de acordo com o que a eternidade nos oferece. Que possamos todos nós, Senhor, fechar os nossos olhos aqui, dizendo, combati o bom combate, guardei a fé, terminei a minha carreira, honrando ao Senhor, e assim, estar junto com o Senhor naquele grande dia, naquela mesa, Senhor. Todos nós juntos, meu Senhor, comemorando a vitória, meu Deus, do Cordeiro em nossas vidas. Senhor, a Tua vontade, como diz a Tua palavra, é que todos nós sejamos salvos. Senhor, cabe a nós, meu Deus, através das nossas escolhas, honrar o Senhor, meu Pai. E é isso que eu te peço, nos ajuda, Espírito Santo, a fazermos aquilo que é a Tua vontade, e não a nossa. Em nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém.